A infantaria brasileira em ação na Itália na Segunda Guerra Mundial utilizou uma vasta gama de armamentos norte-americanos de última geração. E neste vídeo você vai conhecer as armas pesadas usadas em suporte aos soldados da FEB. Se você ainda não conhece as armas individuais usadas pelos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, confira também este nosso outro vídeo, que vai ampliar bastante o seu entendimento do tema. Se você já assistiu, então vamos em frente com a listagem, começando pelas granadas de mão. A granada de mão MK2 foi desenvolvida em 1918 como substituta da malfadada granada MK1, que havia seguido para combate na Europa com a Força Expedicionária Americana no ano anterior e vinha demonstrando consecutivas falhas quando usada em ambiente de combate. Mesmo tendo chegado em pouquíssima quantidade ao fronte europeu em 1918, a granada foi oficialmente padronizada em 1920 e tornou-se uma ferramenta importante do infante americano desde então. Era uma granada de fragmentação antipessoal, o que significa que quando lançada na direção do inimigo, sua carga explosiva interna detonava, fazendo com que sua casca metálica se rompesse em inúmeros pequenos pedaços, lançados omnidirecionalmente em alta velocidade, com o objetivo de neutralizar soldados inimigos e equipamentos sem blindagem. O casco da granada MK2 era constituído por 40 gomos divididos por ranhuras, em 8 colunas de 5 gomos, formato que rendeu-lhe o apelido de granada abacaxi, pela óbvia semelhança com a fruta. Cada granada pesava cerca de 600 gramas e continha cerca de 55 a 65 gramas de explosivo em seu núcleo. Seu pino de segurança ficava preso a um anel, usado para facilitar sua remoção em combate. Ao ter seu pino removido, um fusível com atraso de 4 a 5 segundos era ativado, dando tempo ao soldado para lançar o armamento à distância contra o adversário, antes que o explosivo detonasse. A granada MK2 foi amplamente distribuída para a FEB e usada intensamente em combate nas patrulhas que tinham por objetivo fazer contato com o inimigo, bem como para desalojar inimigos de cabanas e edifícios, como foi o caso da Batalha de Montese, o maior combate urbano travado pelos brasileiros na Itália. Nascida para atender às demandas norte-americanas por uma nova metralhadora média no final da Primeira Guerra Mundial, a metralhadora M1919, refrigerada a ar, foi desenvolvida pelo engenheiro John Browning, com base na sua criação anterior, a metralhadora 1917, refrigerada a água. Usando o mesmo calibre .3006 de sua antecessora, era também alimentada por uma fita e apresentava uma cadência de 400 a 600 tiros por minuto, possuindo um alcance efetivo máximo de 1.400 metros. Seu peso de 14 quilos e tamanho compacto permitiam que a arma fosse carregada com relativa facilidade por um único soldado, que contava com um companheiro para carregar o tripé da metralhadora. Na ação, a M1919 era então montada no tripé, que permitia fazer ajustes de elevação e deriva. Como uma arma de suporte de nível de companhia, a metralhadora era operada por 5 pessoas. O líder do grupo de combate, o atirador, que normalmente carregava o tripé durante o avanço, um atirador assistente, que alimentava a fita de munição na arma, e 2 carregadores de munição. O modelo 1919 provou-se uma arma extremamente versátil, tendo sido usada como metralhadora leve de infantaria, coaxial em blindados, arma de proteção montada em caminhões e jipes, armamento aeronáutico e até mesmo como arma antiaérea pelos Estados Unidos e dezenas de outros países. Com a FEB, a M1919 encontrou alta popularidade, sendo apreciada pelos soldados brasileiros por sua simplicidade e rusticidade, sendo usada com bastante sucesso para a defesa estática das linhas durante o inverno de 1944 e durante os rápidos avanços do ano seguinte. Ao passo em que a metralhadora M1919 fora concebida como armamento automático de suporte
suporte leve. Paralelamente, John Browning desenvolveu a poderosa metralhadora pesada M2, do calibre .50 BMG, para uso contra a infantaria, veículos sem blindagem ou levemente blindados, embarcações, fortificações leves e aeronaves em voo baixo. Seu desenvolvimento provou-se lento e complexo, problemas que foram agravados com a morte de Browning em 1926. Assim, somente em 1933 a metralhadora pesada M2 foi oficialmente adotada pelo Exército dos Estados Unidos. A partir de então, entretanto, a arma provou-se um sucesso absoluto, sendo vastamente utilizada durante a Segunda Guerra Mundial e permanecendo em produção e serviço até os dias atuais. A M2, popularmente conhecida como Madus, foi usada como suporte de infantaria e também montada em pares ou agrupamentos quádruplos como armas antiaéreas em veículos blindados meia lagarta. No ar, a M2 tornou-se o armamento ofensivo padrão dos caças norte-americanos P-38, P-47 e P-51, bem como foi usada como armamento defensivo nos grandes bombardeiros B-17, B-24 e B-29. A Marinha também fez amplo uso da Madus, com seu alcance efetivo máximo de 1.800 metros sendo bastante adequado para proteger embarcações de incursores inimigos, bem como de ataques aéreos, com destaque para a defesa contra as ondas de ataque kamikaze no Pacífico em 1945. Pesando quase 40 quilos e medindo 1,65 m de comprimento, era um armamento volumoso que exigia no mínimo 2 pessoas para carregá-lo, fazendo com que sua mobilidade fosse bem mais reduzida. A M2 foi utilizada pela FEB na Itália como arma de apoio de infantaria, com números de utilização mais restritos do que a M1919. Seu uso mais amplo entre os brasileiros se deu, curiosamente, nas asas dos Thunderbolts do primeiro grupo de caça Santa Apua, abrindo rajadas destruidoras contra alvos alemães no norte italiano. Uma das armas mais inovadoras do seu tempo, o lança-rojão M1 Bazooka foi desenvolvido como resposta a uma demanda do exército por uma arma de infantaria que pudesse ser usada para destruir alvos a uma distância maior do que a atingida pelo lançamento de uma granada de mão. A nova arma foi uma criação de Edward Hull, um oficial do Corpo de Material Bélico do Exército dos Estados Unidos, e fazia uso de uma granada-foguete propelida por combustível sólido, com uma ogiva de alto explosivo antitanque ou HIT, efetiva contra blindados, ninhos de metralhadora e casamatas de concreto a distâncias de até 140 metros. Inicialmente distribuídas em 1942, foram usadas com sucesso contra tanques médios alemães como o Panzer II e o Panzer III no norte da África, bem como despachadas para a União Soviética para uso na frente leste. Os alemães, contudo, rapidamente capturaram alguns exemplares e criaram sua própria versão, denominada Panzerschreck, que entrou em operação no final de 1943. Principalmente após a invasão da Normandia, a eficácia das bazucas contra tanques alemães foi bastante reduzida, visto que os americanos começaram a encontrar veículos mais pesados como os Panthers e Tigers, bem como o Panzer IV e Stugs, com saias de proteção conhecidas como Schürzen, forçando os soldados a mirar somente as partes menos protegidas desses veículos, como suas lagartas, rodas e compartimento do motor. Os americanos cederam para a FEB cerca de 1.600 bazucas, que foram bastante usadas pelos pelotões brasileiros durante patrulhas e ataques, sendo particularmente úteis na eliminação de atiradores posicionados em locais protegidos. O lança-chamas M2 foi uma evolução do modelo M1 desenvolvido em 1940 para uso pelo Exército e fuzileiros navais dos Estados Unidos, após observadores americanos testemunharem o uso bem-sucedido deste tipo de armamento pelo exército alemão durante a Blitzkrieg contra a França. O sistema consistia numa mochila que continha um tanque de nitrogênio e outro de gasolina,
mais tarde convertido para uma mistura viscosa conhecida como napalm. A combinação dos dois líquidos era incendiada por uma chama na extremidade de um ejetor acionado por gatilho, resultando numa língua de fogo que podia ser sustentada por até 15 segundos, num alcance efetivo de 20 metros. A arma era bastante útil contra guarnições de casamatas de concreto, mas também expunha seu operador ao fogo preferencial das armas inimigas, fazendo com que a expectativa de vida de um soldado lança-chamas fosse bem mais curta do que a média da infantaria. Isso fez com que o lança-chamas norte-americano tivesse uso bastante reduzido na Europa, e a invenção dos tanques lança-chamas, com capacidade e alcance muito maiores, acabou tornando o sistema redundante. O lança-chamas M2 foi, todavia, bastante utilizado no Pacífico, desalojando soldados japoneses de casamatas e cavernas em diversas operações nos últimos anos da guerra. Embora centenas de lança-chamas tenham chegado às mãos dos soldados brasileiros na Itália, a natureza das operações de guerra naquele setor reduziu imensamente a oportunidade de usá-los em combate, sendo primordialmente mantido pela FEB para atividades de instrução. O morteiro M2 de 60 mm nasceu no fim da década de 1920, quando o Departamento de Guerra norte-americano procurava por uma peça de artilharia leve de suporte à infantaria, decidindo-se por comprar a licença de fabricação da arma desenvolvida pelo francês Edgar Brandt. O M2 deveria agir como uma medida intermediária entre a granada de mão e o morteiro 81 mm, possuindo um alcance máximo operacional de 1.800 metros, atingindo alvos com granadas de alto explosivo e fósforo branco para gerar cortinas de fumaça. Possuía um tubo de alma lisa preso a uma chapa retangular de suporte e um bipé que permitia ao atirador fazer um controle preciso de elevação e deriva através do ajuste de parafusos, vindo também com uma mira acoplada. A granada era alimentada pela boca do tubo e, quando descia até o fundo, encontrava o pino de disparo, sendo instantaneamente lançada no ar em trajetória parabólica até o alvo. A M2 possuía um alcance maior do que a maioria dos sistemas inimigos de mesmo calibre, e sua simplicidade permitia uma alta cadência de fogo por guarnições bem treinadas. Os morteiros de 60 mm entregues à FEB foram empregados como suporte de nível de companhia, sendo usados de forma consistente nas ofensivas de 1944 e 1945, onde eram operados por uma equipe de 5 militares, um comandante, 2 artilheiros e 2 carregadores de munição. Introduzido em 1935 a serviço do Exército dos Estados Unidos, o morteiro M1 de 81 mm também era um projeto derivado do trabalho do francês Edgar Brandt, e tratava-se de uma arma mais pesada para suporte de artilharia, com um sistema completo pesando incríveis 62 quilos. Disparando granadas de alto explosivo e fósforo branco em distâncias de até 3 quilômetros, necessitava de uma equipe de 8 militares para ser operado, um comandante, 2 artilheiros e 5 carregadores de munição, um número que reflete o calibre mais grosso e o peso maior das granadas. O M1 foi usado extensivamente pelos americanos em todos os seus teatros de operação na Segunda Guerra Mundial, representando muitas vezes o maior poder de fogo disponível ao seu infante quando os obuseiros da artilharia de campo estavam fora de alcance ou mesmo indisponíveis. Na Força Expedicionária Brasileira, os morteiros 81 mm eram operados pelas companhias de petrechos pesados dos batalhões de infantaria, dando suporte a todos os ataques da FEB desde o começo das operações em setembro de 1944 até as últimas ações ofensivas em abril de 1945. E aí, você gostou dessa lista dos armamentos pesados da infantaria da FEB? Se quiser que a sala de guerra continue a listagem com a artilharia de campo e a cavalaria da Força Expedicionária, é só registrar aqui na seção de comentários. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo.
Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.